Bom, sejam bem-vindos à Conferência Nacional pela Paz nas Escolas. Essa é uma série de entrevistas que reúne especialistas e lideranças para refletirmos sobre os caminhos para uma escola mais segura, acolhedora e justa. Hoje temos a honra de conversar com Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, ex-deputado estadual e formado em Harvard. O secretário tem liderado iniciativas que mostram como a educação pública pode ser um espaço de transformação e também como a gente pode combater as desigualdades e ter a promoção da paz. Renan, é uma grande honra recebê-lo. E para iniciar a nossa conversa, eu vou convidar a Edu para fazer a nossa primeira pergunta. Renan, querido, que felicidade estar com você é, e ter esse desafio de colocar a primeira pergunta nesse nosso bate-papo. Eu não acho que há pessoas que no mundo elas têm uma trajetória que após a chegada delas, de fato, as coisas ficam completamente diferentes. Eu acho que você é uma dessas pessoas, Renan. Todo mundo que tem a oportunidade de trabalhar ao seu lado e de estudar em uma rede que você faz parte, sente um ambiente educacional melhor. E, Ana, uma das coisas que mais me marcou no período que eu estava com você na secretaria, que sempre que você fazia uma visita em escola, quando o estudante ele te via, tinha um brilho nos olhos. Você é uma referência. E no Brasil, quando a gente vê uma referência que é construída por meio da educação, é um motivo da gente ter mais esperança para o país, né? Nessa primeira pergunta, Renan, a gente quer muito ouvir de você, de onde é que surgiu essa chama de esperança de apostar na educação, de dedicar a sua vida aos profissionais da rede, aos estudantes e suas famílias. E aí, a partir daí, se você puder falar um pouquinho também sobre se houve algumas vivências marcantes que você passou, seja no seu período de escola, faculdade ou secretário, que te trazem para perto do tema da violência nas escolas. Mas obrigado por estar aqui com a gente hoje e por ser uma referência também para nós, dos Jovens Líderes pela Paz. Obrigado, Ana. Obrigado, Edu. Super honra estar aqui com vocês. Eu estava muito animado por esse bate-papo. Eu sou um grande fã dos Jovens Líderes pela Paz. Acompanho desde o comecinho. Lembro de ver vocês brilhando, crescendo. O Edu, que é um grande amigo, já tive o prazer de trabalhar com ele em diferentes frentes, conferências, né, aqui na nossa Secretaria de Educação também, com muita honra, e ver esse projeto crescendo cada vez mais é para a gente motivo de muito orgulho e de inspiração, porque passa um filme na minha cabeça, porque há 10 anos atrás era eu que estava iniciando um projeto de educação também, e me sentindo muito motivado em poder transformar o meu país, fazer com que a gente pudesse avançar com a educação através do protagonismo jovem. E respondendo um pouco do que o Edu trouxe, eu sou fruto da educação pública de qualidade, literalmente. Então, eu sou filho de uma professora da rede pública municipal de São Gonçalo, que é minha cidade natal, uma cidade empobrecida da região metropolitana do Rio, fica depois de Niterói. E eu tive a oportunidade de conhecer as escolas federais, que são um conjunto de escolas no Rio de Janeiro de boa qualidade. Quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade, eu descobri os concursos, motivado por professores, pela minha mãe, e acabei fazendo esses concursos e passei para o Colégio Militar do Rio. E foi ali que eu tive uma mudança de vida muito forte. Eu passei todos os dias a acordar 4h30 da manhã, pegar o ônibus 5h15 da manhã lá em São Gonçalo, chegar às 6h30 da manhã no Rio de Janeiro, em busca de um futuro melhor, em busca de mais oportunidades, né, para mim. Foi assim que eu ouvi falar sobre a possibilidade de estudar fora. Eu achava que era algo impossível, que só quem viesse de família com grana teria capacidade e condições de arcar com isso, mas descobri que tinham, né, caminhos, bolsas que pudessem viabilizar esse sonho, e eu acabei sendo aceito para estudar em Harvard em 2013 com bolsa integral por necessidade financeira, e lá em Harvard eu me formei em Economia e Ciência Política. E desde o comecinho da minha trajetória em Harvard, dos 4 anos da graduação que lá eu fiquei, eu já me engajei muito cedo com políticas públicas educacionais, junto com a Tabata, que também entrou na política, com a Lígia, com o Fernando, com o Daniel, com o Gabriel, com várias pessoas que acreditavam que a gente poderia fazer uma contribuição para a educação. A gente começou, então, o movimento Mapa Educação, através do, então, Manifesto Mapa do Buraco, que foi um manifesto que elencou os principais gargalos e desafios da educação brasileira e apontou algumas saídas para os mesmos a partir de casos de sucesso do nosso país.
E ali eu fiz uma imersão na educação brasileira a respeito das nossas desigualdades, dos nossos potenciais, e comecei a perceber que a gente tem muitas ilhas de excelência, que são locais que conseguem mandar muito bem, mas não se comunicam entre si, e a gente não crescia com equidade e excelência, que é como a gente tanto defende que a educação de qualidade deve ser. E ali, Edu, foi quando eu percebi que eu queria dedicar minha vida para trabalhar com educação, para trabalhar com políticas educacionais. Eu já tinha tido uma experiência de trabalho social muito forte no ensino médio, dando aula de inglês em comunidades, em favelas do Rio de Janeiro. Eu tinha percebido que ali eu queria trabalhar com a causa social, mas em 2013, logo no começo da faculdade, já tinha tomado essa decisão de que eu queria, como ethos, ou seja, como um motivo central da minha vida, poder trabalhar com educação. Mas é óbvio que muitas coisas vão acontecendo, a gente vai sendo, né, tentado no melhor sentido possível, porque são boas oportunidades também, por outros caminhos profissionais, de trabalhar com consultoria, trabalhar mercado financeiro, trabalhar com tecnologia. Eu acho que tudo isso foi fomentando em mim, né, um conjunto de habilidades e de vivências que só realmente aí, né, me forjaram para, assim que eu me formei em 2017, tomar a principal decisão da minha vida, que foi voltar para o Brasil assim que eu me formei e decidi ser candidato no ano seguinte, de 2018. E aí, desde então, venho dedicando minha vida, seja como deputado estadual, seja como secretário de Educação da cidade do Rio, seja como deputado federal também, que eu me divido entre secretário e deputado federal, para avançar com políticas educacionais para a nossa sociedade. Entendi, beleza. Boa. Legal. Boa, Renan, eu queria fazer uma pergunta relacionada à sua experiência visitando escolas, né, tendo essa experiência como secretário da Educação. Qual que você acha que é a relação que você percebe, principalmente entre a saúde mental e a violência nas escolas? E também sobre uma política recente, né, que é a proibição de celulares nas escolas públicas. Você acha que isso tem impactado nos cenários de violência, de bullying e de saúde mental também? Fantástico, Ana. A gente tem a maior rede municipal de ensino da América Latina, né? São 1.557 escolas próprias, são 58 mil profissionais da educação, dos quais mais de 40 mil são professores, são quase 700 mil alunos. Então, é uma rede enorme presente em cada canto da nossa cidade e traz para a gente uma responsabilidade, um nível de complexidade também muito grande. E certamente uma das grandes, eu acho que até a maior, dificuldade externa que prejudica o nosso trabalho educacional é a violência. E a violência ela pode se manifestar de diferentes formas. Você tem a violência externa, que é a violência, né, às vezes de guerra de facções, de operações policiais mal-sucedidas, diferentes situações que podem afetar o convívio escolar e acabam impedindo, às vezes, a gente de ter uma aula, ou, às vezes, prejudicando o bom funcionamento da escola, isso é muito prejudicial. E você tem as violências internas na escola, que são diferentes formas de discriminação. Então, você tem discriminação racial, que é algo muito forte, do racismo, você tem de gênero. São situações que a gente também busca combater através de um grande protocolo que a gente tem chamado Escola Segura. É um foco que a gente tem muito forte aqui no nosso trabalho. O Edu teve, né, a honra de poder emprestar o tempo dele de estar aqui com a gente, a Alessandra, que conduz aqui com a gente também esse super trabalho de conseguir conceber diferentes cenários que a gente precisa praticar, treinar, qualificar, formar os nossos profissionais para poder lidar com essas situações mais adversas. Então, isso para a gente é realmente uma obsessão, a gente fica muito focado, né, com isso. E a gente também precisa entender que esse momento da adolescência, esse momento da infância, a transição da infância para a adolescência, é um momento muito complexo também. Todos nós aqui que já fomos adolescentes sabemos disso. É um período hormonal complicado, é um período de transição também de diversas questões das nossas vidas. A sociedade tenta também trazer outros caminhos que são indesejados. Por isso que o caminho do conhecimento tem que ser tão preservado e tão valorizado. Essa série Adolescência, hoje que está viralizando no mundo todo, traz muito disso. De uma família considerada normal, mas que enfrenta muitas dificuldades por não ter a mínima noção do que seus filhos estão fazendo no mundo digital. De um sistema educacional que está falido porque os profissionais não acreditam mais nele e os alunos não acreditam mais nele. De situações onde a gente tem diferenças geracionais de comunicação
que acabam gerando também um processo de exclusão. E eu acho que eu queria focar aqui principalmente no aspecto digital. A gente tem passado por mudanças muito aceleradas em avanços tecnológicos. Isso tem gerado uma exposição a telas de maneira exacerbada. A verdade é que todos nós estamos vivendo hoje uma epidemia de distrações. E essa epidemia de distrações ela é muito mais severa e muito mais prejudicial com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, que ficam muito mais suscetíveis a elas, principalmente porque não possuem um conjunto de experiências pretéritas para conseguir impor limites. E não é coincidência, não é normal você achar uma criança ficar com uma crise de ansiedade porque não consegue desgarrar do celular. A gente tem observado de maneira muito forte que o uso excessivo do celular está diretamente relacionado com a baixa concentração, baixa autoestima, menor curiosidade, maior índice de ansiedade e até diagnósticos de depressão. E aí tem um relatório da Unesco de 2023 que clamou que governos tomassem decisões nesse sentido para regular o uso de celulares e dispositivos móveis nas escolas. E foi aí que a cidade do Rio de Janeiro, aqui sob a liderança do prefeito Eduardo Paes, com a nossa condução na secretaria, se tornou a cidade pioneira no Brasil a proibir o uso de celulares nas escolas, salvo se tiver um uso pedagógico ou for por um motivo de saúde. Deu muito certo, essa proibição foi um sucesso. A gente teve muita aderência dos educadores e profissionais, das famílias, né? Diversas famílias apoiando e manifestando o seu apoio, a vasta maioria, né? Muitas mães e pais vindo falar comigo, Ferreirinha, que bom que vocês estão fazendo isso, porque em casa eu perdi essa batalha, eu não consigo hoje ter uma refeição com os meus filhos sem que eles fiquem, né, totalmente imersos nos seus celulares, e os alunos vêm compreendendo à medida que a gente vem implementando e vem redescobrindo o espaço escolar. E olha que interessante, Ana, a gente comparou o resultado das escolas com plena proibição com as escolas que estavam tendo uma maior dificuldade no começo da medida, e a gente chegou a observar uma diferença de 53% de melhoria nas escolas em plena proibição na prova de matemática do nono ano do ensino fundamental. Ou seja, dá certo. O aluno ele fica mais focado, ele fica mais concentrado, ele consegue performar melhor. Sem contar que a gente teve, né, menores índices de bullying e cyberbullying também. Então, com esse sucesso da cidade do Rio, eu reassumi o mandato de deputado federal, né, o nosso querido Edu acompanhou muito isso de perto. Passei metade do ano de 2024 em Brasília, conduzindo essa matéria. Fui escolhido como um relator dessa pauta no Congresso Nacional. Fiz o texto na Câmara dos Deputados que foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, foi aprovado sem nenhuma mudança e foi sancionado pela presidência, pelo presidente Lula, sem nenhuma mudança, fazendo com que a gente pudesse ter a Lei 15.100 de 2025, que estabelece a proibição do uso de celulares em todas as escolas do Brasil, salvo por motivos pedagógicos ou de saúde, motivos pedagógicos não autorizados pelo professor, e que tem causado uma grande revolução na vivência das nossas escolas e que foi o grande assunto da retomada do ano letivo de 2025 com muito orgulho. Renan, boa noite. Um prazer estar aqui com você hoje. Eu sou voluntária no projeto dos Jovens Líderes pela Paz, tenho 17 anos e sou do Distrito Federal, Brasília. Então, a gente sabe que o governo do Rio de Janeiro tem feito iniciativas incríveis assim para motivar os jovens e as crianças com a educação, como a Olimpíada que oferece oportunidade para conhecer a NASA e a Disney, e a tentativa de parceria para a construção de escolas bilíngues em parceria com o governo da China e outras diversas iniciativas, né? E eu queria saber de você, assim, comentando sobre essas iniciativas e como a Secretaria do Rio de Janeiro tem feito para combater a violência e o bullying nas escolas com ela. Fantástico, Sabrina, obrigado pela pergunta. Quando o prefeito Eduardo Paes me convidou para ser secretário de Educação, ele me fez algumas provocações, né, no melhor sentido. E foi assim, uma delas foi assim, Ferrinha, você é fruto das Olimpíadas de Matemática, eu sou cria da UBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, eu fiz as primeiras 6 edições da UBMEP, então fui medalhista, né, em todos esses anos, então tem uma história muito bacana e muito próxima com a UBMEP,
E ele falou: "Ó, a gente tem que motivar mais alunos a poder também se encantar com matemática." E foi aí que a gente pensou na Olimpíada Carioca de Matemática. E aí me desafiou a ter, em plena pandemia, 100 mil alunos fazendo por livre e espontânea vontade a Olimpíada Carioca de Matemática. Aí eu falei: gente, como que a gente vai conseguir colocar 100 mil alunos na pandemia, fazendo de maneira voluntária essa Olimpíada? Vai ser um grande desafio. Foi aí que a gente teve a ideia de ter como principal prêmio para os 100 primeiros colocados uma viagem para Disney e para a NASA. E o que que a gente quer passar com isso, Sabrina? A gente quer passar uma mensagem de que o filho do Complexo do Alemão, o filho da Rocinha, o filho de Ipanema, o filho de Botafogo, o filho da Cidade de Deus, o filho de qualquer canto do Rio de Janeiro pode e deve sonhar em chegar onde quiser. Inclusive na Disney, que parece algo completamente inalcançável. E teve até uma fala na época meio preconceituosa de um agente público dizendo que filho de empregada doméstica não poderia sonhar, não poderia ir para a Disney. Ou seja, uma coisa absurdamente equivocada e preconceituosa. E aquilo motivou a gente a falar: "Ó, quer saber? É através da educação que a gente vai conseguir quebrar essas barreiras." E até agora a gente já teve aí mais de 400 alunos, né, indo para a Disney e para a NASA através da Olimpíada Carioca de Matemática. A gente superou e muito a meta do prefeito Eduardo Paes de 100 mil. A gente colocou mais de 200 mil alunos fazendo na primeira edição essa Olimpíada, e que eu acho que, né, traz essa esperança e essa motivação extra para os nossos alunos. Para além disso, a gente tem aqui uma grande iniciativa que são os nossos ginásios educacionais tecnológicos, JETs, que é um modelo de escola super bacana, que envolve inovação, que envolve laboratório maker, que envolve essa siglazinha em inglês, que é a sigla do STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E muito do que a gente quer fazer é ter um modelo de escola, e que a gente acredita que o JET é o modelo mais inovador do Brasil hoje em escala, que consiga ser interessante para o aluno, que faça com que ele queira estar na escola. E, consequentemente, afaste o aluno da violência, afaste o aluno das ruas, afaste o aluno de outros caminhos indesejados, então indesejáveis. Então, a gente acredita que as melhores respostas que nós podemos dar estão na educação. Por isso que a gente aposta tanto nisso. Por isso que a gente aposta num programa bilíngue. Eu fui para a China, né, em 2024, no comecinho de 2024, e assinei alguns acordos com universidades, né, chinesas, para poder formar professores e qualificar os nossos profissionais e ter esse intercâmbio de boas práticas com duas escolas bilíngues em mandarim que nós temos hoje na nossa rede, para que a nossa garotada possa aprender mandarim e possa conquistar o mercado de trabalho nesse sentido também. Temos parcerias também com escolas bilíngues em alemão, francês, espanhol e inglês. E muito do que a gente quer poder fazer é exatamente o que lá em 2013 eu escrevi, junto com meus amigos cofundadores do Mapa, no Manifesto Mapa do Buraco, que nenhum outro caminho seja tão promissor para cada criança e jovem do nosso país quanto o caminho do conhecimento. É sobre isso que a gente precisa ter como mantra no nosso país. Renan, que belíssima resposta. E enquanto o Riquelme vai ajustando o áudio, você acabou de perpassar um pouquinho sobre é, a vivência de um estudante hoje na rede, com essas iniciativas espetaculares. Agora a gente queria fazer uma transição para pensar um pouquinho sobre a sua experiência como gestor. E tem algo que precisa ser disso, que é um legado histórico que você está deixando para a educação brasileira, que foi conseguido formar uma coalizão com os mais diversos partidos políticos no Brasil para aprovação do projeto de lei para a proibição de celulares nas escolas. Que você demonstrou uma maestria política que hoje é tão difícil de encontrar, de unir parlamentares diversos em torno de uma causa que eleva a educação brasileira a um outro patamar. E isso não se deu somente nesse período como deputado federal, passando um projeto de lei difícil, de difícil comunicação, de difícil articulação, mas em diversos outros momentos, como, por exemplo, lidando com a mais eficaz volta às aulas pós-pandemia e também com as ameaças de ataques em escolas, que foi um problema que observamos na cidade do Rio de Janeiro e em outros cantos do Brasil. Então, Renan, a gente adoraria ouvir de você quais foram as lições, os aprendizados sobre, ao longo do tempo, como foi esse processo de aperfeiçoar a sua prática enquanto gestor, de unir uma rede tão grande, diversa, em torno de pautas que avancem a educação no Rio de Janeiro. Eu pergunto que a gente Rafael, pode passar muito tempo, mas a gente vai adorar ouvir
essa sua capacidade de mobilização e articulação em torno de um objetivo. Não, fantástico. Obrigado, Edu. Você acompanhou de perto cada uma dessas pautas e desses desafios. E quando você falava, eu acho que até pensando aqui, ao longo desses últimos 5 anos, né? Tem 5 anos que a gente está aqui, o tempo voa, e aprendi muito. Eu cheguei aqui com 27 anos de idade. Eu era o deputado estadual mais jovem daquela legislatura. O prefeito Eduardo Paz me chama para conduzir essa secretaria que é maravilhosa. Eu sou um grande fã da nossa secretaria, da nossa rede municipal, mas muito complexa, muito desafiadora também. E a gente, nesse processo, realiza muitas coisas boas juntos, né? A gente conseguiu colocar o Rio de Janeiro como a capital que mais cresceu no IDEB, em todo o nosso país. Então, foi um salto de muito orgulho para a gente, o maior IDEB da história do Rio de Janeiro, que é o índice que mede a qualidade da educação brasileira. Mas acho que respondendo a sua pergunta, nós tivemos 3 grandes momentos onde o conceito de escola foi ameaçado. E quando o conceito de escola é ameaçado, a educação é ameaçada. E não dá para a gente conseguir ter a educação que a gente acredita se não existe escola. Vamos lá. O primeiro momento foi a pandemia. A pandemia ameaçou a convivência escolar de uma forma até sem precedentes, né? Nunca teve um começo de ano letivo como aquele de 2021, como aquele de 2020, mas aí, né, a partir de março, onde as escolas estavam fechadas. Você não teria como, era como um cenário de guerra. Às vezes, até numa própria guerra, você ainda consegue ter funcionamento das escolas, mas quando você tem um inimigo invisível, que era o vírus, né, você tem uma situação muito mais é, de medo, né, das pessoas no seu ir e vir. A partir do momento que a ciência conseguiu, né, compreender e dar alguns sinais positivos, a gente defendeu muito que a escola fosse a primeira a voltar e a última a fechar. Porque a escola, ela precisa ter esse papel central na vivência de uma sociedade. Nada deve ser mais importante que a escola. Por isso que a gente defende tanto. Por quê? Especialmente na rede pública, é na escola que as nossas crianças não têm só acesso a uma educação, né, de qualidade, como português, matemática. É na escola também que a criança tem acesso à alimentação adequada, muitas vezes o único prato decente de comida, a um apoio socioemocional, a um apoio também que pode ter da própria segurança desse aluno, que precisa ter um local seguro para que as suas famílias possam trabalhar e possa ficar. A gente defendeu muito isso e conseguimos vencer essa batalha. Segunda grande ameaça que nós tivemos com o conceito, com o que nós entendemos quanto escola, foi aquela onda de ataques que aconteceu em 2023 no Brasil, em diversos lugares. Alguns lugares passaram momentos muito tristes quanto a isso. E é uma preocupação que eu tenho muito forte, né, desde que também me tornei secretário, com a segurança escolar. Então, eu lembro de morar fora, né, o Edu, que também está em Harvard, né, e ver aqueles treinamentos, né, a universidade fechando por suspeitas de ataque, e falar assim, gente, que bom que a gente mora num país onde isso não é uma realidade. Infelizmente, essa questão ela chegou no nosso país também. E requer muita maturidade, requer muita seriedade do nosso lado, para que a gente possa lidar e nos prepararmos para isso. E a gente conseguiu, a partir daquele momento, se unir em defender a escola. Então, a gente fez aqui no Rio de Janeiro um protocolo de referência. A gente tem uma parceria com a Cruz Vermelha Internacional e um programa chamado Acesso Mais Seguro, que analisa em todos os aspectos para que a escola possa funcionar nas melhores características possíveis e com as melhores condições possíveis para isso. E onde a gente também treina os nossos educadores, os nossos profissionais, os nossos alunos, porque de forma adversa pode vir a acontecer. E acho que a terceira ameaça, a grande ameaça que eu queria pontuar aqui, já falei na outra resposta, é a questão dos celulares, o uso excessivo, exacerbado dos celulares, que também mina, né, ataca o conceito de escola, porque não existe uma educação se o aluno está no TikTok enquanto o professor está dando aula. Só o aluno está no Instagram enquanto no recreio seus amigos estão brincando, se divertindo, jogando queimado, jogando futebol. Escola também é um local de convivência social. Isso precisa ser muito definido. Por isso que a gente também proibiu os celulares no recreio dos intervalos. Então, a gente conseguiu, né, conduzir uma grande concertação, uma grande prioridade para esse tema. Eu defendi muito isso em Brasília, dizendo essa não é uma pauta da esquerda, essa não é uma pauta da direita, essa não é uma pauta do centro. Essa é uma pauta de todo o Brasil. Essa é uma urgência nacional.
E é assim que a gente precisa compreender, uma pauta suprapartidária, e onde 86% dos responsáveis, dos adultos, compreendem e apoiam essa pauta. Então é por isso que a gente precisa voltar com muita urgência. E é muito raro que o poder público, que a política consiga dar uma resposta rápida para um problema social como esse. E eu acho que a gente conseguiu ali, né, ter essa boa resposta, o que traz uma responsabilidade muito bacana para a gente também. Poxa, Renan, a gente ouviu aqui todos os projetos incríveis que a secretaria tem trabalhado, todas as experiências legais que você teve como gestor. E eu acho que, para finalizar a nossa entrevista, seria muito legal ouvir que mensagem você quer deixar para os jovens que ainda estão lutando para terminar a violência nas escolas, os gestores, diretores, que legado, sonhos para o futuro você enxerga para a educação. Obrigado, Ana. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu quero deixar dois recados. Primeiro, um recado para os jovens, de maneira geral. Acreditem nos sonhos de vocês, acreditem no potencial que vocês têm de causar grande impacto no nosso país, né? De vocês deixarem, né, não só sementes, mas árvores plantadas de legado. Isso é muito forte, por isso que me guiou. Acho que se eu não tivesse, né, a atitude, a crença de que eu poderia realmente contribuir, quando eu estava no auge dos meus 21 anos, 22 anos, às vezes mais jovem do que isso, muitas coisas eu não teria tentado. Acho que isso é muito importante, ter essa irreverência, ter essa dedicação que a juventude traz, que é muito importante. Defenda o lugar na mesa do jovem. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente escuta muita gente, mas não escuta o que o jovem deseja para a sua educação, para o seu futuro. Isso é muito importante. Eu acho que aqui os jovens líderes papais têm um papel central de protagonismo jovem no nosso país. Tem sido aí, né, um grande destaque, tem sido uma grande esperança de protagonismo, de engajamento jovem, e isso é o que a gente espera que possa ser multiplicado. E para todo mundo que, de alguma maneira, é ativista pela educação, um diretor de escola, um professor, alguém que está querendo formular política pública, um jovem engajado, que a gente possa defender as nossas escolas, que a gente possa defender o direito intrínseco de cada criança de ser educada, de ter a aprendizagem na idade certa, de conviver com seus amigos e defender que a conexão do aluno ela tem que ser com a escola, com os amigos, com os professores, não com o celular, não com pautas paralelas. Tem tanta coisa que é consenso que precisa avançar, que a gente não fique preso, né, em situações pequenas, que às vezes são só pautas vento e que, infelizmente, elas povoam muito mais o debate, enquanto a gente precisa avançar muito mais na infraestrutura, na valorização, nos recursos adequados, ou seja, é isso que vai deixar um grande legado. Esse ano a gente tem discussão do Plano Nacional de Educação, minha querida amiga Tabata é a nossa presidente da comissão do PNE, e que a gente consiga fazer uma grande discussão do país que nós queremos e que precisa priorizar a educação como pauta central do seu desenvolvimento. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Renan, muito obrigado. Encerramos então mais um podcast da Conferência Nacional pela Paz nas Escolas deste ano dos Jovens Líderes pela Paz, com uma estrela guia para a educação brasileira, Renan Ferreirinha. E esse conteúdo serve então como insumo de inspiração e também para as práticas de Jovens Líderes pela Paz em 8 estados do Brasil. Muito obrigado, Renan, e todo mundo que nos acompanhou aqui hoje.